Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. 19h05, né? Eu brinco que em aula virtual a gente pode ser mais pontual do que nas aulas presenciais, que tem aí um tempinho maior para o trânsito, para a chuva, mas no virtual sempre é importante que a gente respeite aqui, prestigie quem conseguiu se conectar logo no horário. E eu espero 5 minutinhos, que é um pouco daquela tolerância do rodízio, né? Os 5 mais, os 5 menos, mas depois, com certeza, os demais colegas podem se conectar. E eu sei também que muita gente se inscreve no curso e acaba depois acompanhando as gravações pelo período da aula. Então, só para eu me apresentar, eu sou a Bárbara Bassani, eu sou advogada, eu sou mestre, sou doutora em Direito Civil pela USP, sou sócia responsável pela área de seguros e resseguros Tosini Freire. Adoro dar aula, né? Tenho esse lado acadêmico, então já tive a oportunidade de estar aqui na casa, na ESA. Aproveito para agradecer a nossa querida professora Angélica Carlini, nosso professor Gustavo, por ter organizado esse módulo e por estar aqui com vocês. E até queria fazer uma pergunta, começar aqui, quem quiser se comunicar pelo chat. Não sei quantos de vocês, eventualmente, já participaram de um módulo recente que nós fizemos, também sobre seguros e resseguros, em setembro, no qual eu organizei também nesse formato muito semelhante desse curso, mas que foi no período da manhã. E aí já adianto que aquele curso tivemos aulas ali diferentes, mas a minha aula propriamente dita referente a novas regulamentações, ela está atualizada, obviamente, porque a SUSEP tem dia que eu até brinco, eu acordo e falo, hoje, por favor, não pode sair nada novo, porque a gente sabe que tem uma velocidade muito boa do regulador, que é bastante positivo, mas às vezes para a gente estar no dia a dia da correria, você fala, não, hoje não dá tempo de ler nada novo, então, por favor, segura um pouco, né? Mas, obviamente, está atualizado esse módulo, mas não sei se algum de vocês já participou naquela ocasião, e aí, naquela ocasião, a gente teve, então, um overview também de novas regulamentações, então, estou avisando aqui, porque se algum dos colegas participou lá naquela aula de setembro, para não ficar frustrado, porque a matéria ela tem muito dessa relação, só está atualizada para aquela aula que foi em setembro, tá? Então, só para deixar aqui todo mundo já na mesma página, agradecendo então a presença de todos e de todas. Então, dando início aqui à nossa aula, e aí eu peço para vocês confirmarem se vocês estão vendo o slide. Eu acabei de rodar o segundo. Qualquer coisa me avisem aqui no chat, que o Google Meet é um pouquinho diferente aqui a dinâmica. Vamos lá. O que a gente tem, então, em termos efetivamente aqui de aula, vocês já tiveram, então, só para a gente se situar com relação ao programa, a gente já teve uma primeira aula, então, que foi ali da professora Daniele Dabos, né? Acho que foi ontem a aula, vocês são corajosos aí, muito bom. Estamos hoje, ontem e já hoje, é isso aí, pessoal. E só em novembro, né? O chorinho, daqui a pouco vem a Copa. Então, estamos aí, né? Todos ali na frente aí dessa dinâmica de programação. E ainda teremos aqui, então, estou na segunda aula, e depois ainda teremos outras aulas também com ótimos professores, que estamos, então, todos aqui empenhados nessa matéria que é muito bacana. Vamos lá. Na aula de hoje, preparei, então, uma agenda, o que a gente vai tratar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa consolidação normativa que vem existindo no regulador, né, nos últimos tempos, com relação a todo um arcabouço regulatório. Vamos focar um pouquinho na questão de produtos e distribuição, passar pelas penalidades e tratar de algumas outras mudanças aí relevantes do ponto de vista regulatório. Eu até costumo brincar, e eu acho bastante curioso, porque se a gente for olhar para a questão toda aí, né, de falar assim, vamos voltar aqui
há 2 anos, lá atrás, quando começou a pandemia, era uma questão regulatória, né? E a gente tinha um arcabouço, e de repente a pessoa volta, fui para fora do país, voltei a trabalhar com seguros agora. Quando a pessoa volta, ela se depara com uma nova situação regulatória, né? Um novo arcabouço de muita consolidação normativa, novas regras mesmo. Então a gente percebe aí uma mudança muito positiva do regulador nessa linha de simplificação. Eu até costumo brincar que eu adoraria ter o vademecum da SUSEP, tudo consolidado. E aí, claro, a gente continua um pouco para quem é advogado com aquela dificuldade de ter que procurar naquela aba de atos normativos, etc. Mas essas mudanças regulatórias, elas estão muito positivas no seguinte sentido: a gente consegue facilmente, por temas, encontrar aquelas normas-chave, e nessa consolidação normativa, esses temas-chave estão ali. Então, isso é bastante importante, né? E facilita muito a vida do profissional do direito, a vida do advogado, a vida de quem está nas companhias, né? Porque antes é assim, às vezes o mesmo tema em diversas normas, em diversas regras, o que criava ali, obviamente, uma certa dificuldade de acompanhar essas e realmente mapear tudo. Agora não, com essa simplificação fica mais fácil colocar por tema. Então, para aquela pessoa que estava um pouco distante do setor, ou mesmo para quem está trabalhando ali direto, eu costumo dizer que essa aula é um pouco desse overview dessas novas regulamentações nesses últimos 2 anos, meio que um geralzão mesmo do que aconteceu, do que está acontecendo, e tentar antever o que vai acontecer, já pensando um pouco em 2023, considerando que a gente está bem no finalzinho do ano, né? Até curioso, porque parece que a gente tinha, não sei vocês, mas a pandemia era meio que naquela linha da gente parou no tempo, e aí parece que a vida retomou agora nesse período pós-pandemia, né? E para a SUSEP não foi assim. A gente vê aí uma série de mudanças super interessantes que já estão rodando, já estão acontecendo. Então, esse ano mesmo foi um ano de consolidação, e certamente ano que vem a gente ainda tem aí bastante coisa interessante para acontecer. Então, vocês fiquem à vontade também para fazendo os comentários, ou eu sempre deixo também, quando a aula é mais curta como essa, e são módulos, para que dê tempo também da gente passar por todos os aspectos que a gente se propôs. Normalmente eu deixo uns minutos finais, então, para um bate-papo, para um Q&A, para a gente poder conversar, mas também fiquem à vontade. Às vezes tem gente que fala assim, eu tinha na cabeça, deixei para depois, esqueci. Vai colocando no chat, e a gente vai guardando aí para os momentos, e conforme for, dependendo do tempo, a gente vai encaixando aqui no decorrer da aula também, tá? Fiquem super à vontade. Só para vocês terem aqui uma ideia, né, de quando a gente olha e fala em inovação regulatória, a gente olha muito para as novas regulamentações, e aí a gente olha para a questão do que foi produzido efetivamente. O ano de 2021 foi bastante intenso, né? 20 foi intenso, com muita consulta pública também. 21 foi bastante intenso, muito fruto ainda do que veio naquele momento, né, de 2019, quando a gente teve a necessidade de revisão e consolidação dos atos normativos, o chamado revogaço, a própria lei da liberdade econômica. Então, hoje, se vocês observarem, no site da SUSEP tem aquela aba de normas em consulta pública, e aí tem ali a exposição de motivos das normas que são colocadas em consulta pública, e tem ali na exposição de motivos um trecho sempre referente à questão da análise de impacto regulatório, que foi algo, inclusive, que veio com a Lei da Liberdade Econômica, um capítulo dizendo que as situações em que precisaria ter essa análise de impacto regulatório ou não, com as possibilidades de dispensa. Então, hoje isso é bastante importante, porque as normas já trazem essa justificativa e trazem essa exposição de motivos, o que nos auxilia muito a entender de fato o racional, porque nem sempre aquilo que está escrito é claro o suficiente. Quando a gente vai para a exposição de motivos, a gente percebe a interpretação exata
da norma a partir daquela intenção do que realmente quis se dizer, porque vira e mexe, ainda mais advogado, gosta de ler e fala, não, mas daqui dá margem para, pode ser que dê, às vezes a gente até fala que é bom, porque usa isso a favor do cliente, obviamente, mas no fim, como a gente sabe que tem ali uma questão de poder sancionatório, fiscalizatório, é muito importante entender o real significado dessas regras e aí sim a grande importância, então, delas no âmbito, inclusive, da questão da exposição de motivos dessas normas propriamente ditas. No ano de 2022, a gente vê essa continuação em termos de consolidação. Os números estão menores, se a gente olhar para os números de 21, né? Então, em termos de resoluções, em termos de circulares, em termos de consultas públicas, então caiu um pouco o ritmo, mas o ritmo ainda continua bastante acelerado, especialmente se a gente comparar com o passado, com outros anos que não 21, né? Que não essa época aí de grande e intensa produção normativa. Da mesma forma, quando a gente olha para os planos de regulação da SUSEP, e aí é bastante interessante observar, e provavelmente muito em breve a gente deve ter aí o plano de 23. Os planos de 21 e de 22, eles têm sido rigorosamente cumpridos. E aqui até um elogio, eu particularmente sou muito entusiasta dessas novas regras, dessas novas regulamentações, da forma como isso tem sido colocado, acho super positivo. E também muito importante essa agenda regulatória e a precisão com que ela vem sendo cumprida, a despeito até mesmo da troca de gestão, né? Como vocês sabem, a gente tinha uma superintendente antes na SUSEP que começou essa grande modificação na SUSEP, o que a gente chama de nova era do regulador, né? Que veio com essa pegada de lei da liberdade econômica, revogaço, mudanças, etc. E aí, no final do ano passado, nós tivemos, então, a mudança na gestão da SUSEP, trazendo o setor, resgatando ali, né, o setor dos corretores, os corretores que estavam ali se sentindo um pouco excluídos, digamos assim, dessa nova era do regulador, preocupados, né, com relacionamento, etc., com o regulador, e o positivo foi observar que o plano de regulação 21 foi cumprido, e mesmo com essa troca de bastão, o 22, que tinha sido colocado e rodado pela própria gestão anterior, vem sendo rigorosamente cumprido pela nova gestão, e com certeza aí devemos ter muito mais com relação a todas essas consolidações e inovações regulatórias que esperamos ter. Então, só para ilustrar alguns pontos aqui desse plano de regulação, a gente tem o sistema de registro de operações, então já tem várias normas rodando com relação a isso, que é bastante importante. Nós temos também, hoje mesmo, ou ontem, aliás, perdão, foi colocado em consulta pública e depois, certamente, na aula do professor Gustavo, ele vai tratar mais as questões de resseguro, mas foi colocado também em consulta pública uma regra específica de SRO para resseguro. Então, quer dizer, é uma matéria que começou lá atrás e ela é viva, né? Ela sempre tem, então, a sua... o seu vigor ali, as suas modificações com relação a esses aspectos, o que também é bastante positivo, com certeza. E aí, todo o regramento de segurança cibernética, as regras referentes a 638 que foram colocadas e que já estão vigentes também, e muito em linha com toda aquela questão de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu até brinco que às vezes as pessoas olhavam para isso e falavam assim: ah, mas eu já tenho ou comecei um processo de conformidade com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e na verdade a norma de segurança cibernética ela é muito mais ampla do que isso, porque ela fala em dado relevante, não é só uma questão de dado pessoal.
né? Então tem todo esse arcabouço. A parte de Open Insurance, que nós somos um país pioneiro com relação a isso, então vejam que vocês têm muita coisa acontecendo e as fases do Open Insurance já tem uma parte que está implementada e a gente ainda tem um outro bom pedaço aqui para começar a evoluir no próximo ano. As questões de limite de cessão de seguro e resseguro, né, que também está colocando aí em toda a parte de consulta pública, todas as normas de produtos, e a gente vai ver mais para frente de forma consolidada, mas só para vocês terem uma ideia, o que estava no radar de 21, seguro de pessoas, microseguros, a questão de grupo prudencial, e tudo isso foi cumprido, a gente vê todas essas regras novas rodando, muitas delas já vigentes, inclusive, sendo que esse ano de 2022 foi um ano de muita consolidação, um ano de muito esforço das supervisionadas para o cumprimento de tudo isso. E aí, acho que a grande cereja aqui, que vai fechar isso, e que fechou 21 com chave de ouro, foi a consulta pública de ASG, né, que é a norma que a SUSEP chama de requisitos de sustentabilidade, então ambiental, social e governança, destacando o ambiental e o C de climático também, não apenas o A de ambiental, colocou essa norma em consulta pública no final do ano, com prazo até o começo desse ano, em março, e aí em agosto deste ano nós tivemos, então, a circular, que eu até brinco que eu não gosto muito de falar o nome, porque eu sou o número, porque eu sou supersticiosa, mas tem que falar aqui em aula, que é a 666 de 2022, que já está em vigor também, mas que tem longos prazos aí de adaptação de acordo com o segmento das supervisionadas, mas que certamente vai ser uma regra que deve gerar bastante questão aí interessante e até mesmo um trabalho conjunto, inclusive, com relação ao próprio regulador e as supervisionadas, no que se refere aos parâmetros que devem ser divulgados pelas supervisionadas com relação aos requisitos de sustentabilidade, né? Porque o grande ponto aqui é justamente a questão do relatório de sustentabilidade. Como é que eu divulgo isso? Quais qualitativamente, não apenas quantitativamente, quais as métricas que vão ser observadas. Então, toda essa questão de parametrização, ela ficou pendente nessa norma. Então, a norma já trata de bons pontos ali, né? Já trata de questão de política, já trata de questão de governança, já vai na parte toda de precificação, de subscrição, mas aí, e trata todo do capítulo do relatório, mas ainda não traz o que esse relatório de fato, como que essas informações vão estar ali parametrizadas, muito embora já contenha aspectos mínimos desse relatório. Mas certamente esses parâmetros vão ser aí objeto ainda no próximo ano de muito debate e trabalho conjunto, certamente, com as comissões e com a própria autarquia no que se refere aos requisitos de sustentabilidade, inclusive. E 2022, como é que estava o plano de 2022? 2022 começou com um plano de regulação prometendo resseguro e retrocessão, e a gente viu, sim, regras em consulta pública ainda estão sendo colocadas recentemente, inclusive, não só de SRO para resseguro, mas a parte de mudanças na oferta preferencial em resseguro, que certamente o professor Gustavo deve comentar também na aula dele. A revisão da norma que trata de transporte, seguro rural, normas referentes a coberturas de sobrevivência. Então, tudo isso estava no plano de 22, e é bacana de ver porque estava ali e foi cumprido, né? Quando a gente olha o habitacional, também estava no plano, foi colocada a consulta pública, a norma nova rodou, né? Já está rodando. Supervisão e medidas prudenciais, instrumentos financeiros e SRO também sempre está no radar e continuou rodando. O que talvez eu vejo que talvez falte ainda é essa questão de autoavaliação de riscos e solvência, que precisa
ter ali esses estudos e essas propostas regulamentadas, mas não vi ainda uma regra única sobre esse ponto. Talvez a gente consiga enxergar para esse tema de forma esparsa, mas ainda não tem uma norma aí, talvez consolidada no que se refere a isso, mas estava ali no plano de regulação de 22. Ainda dá tempo, né? Vamos ver. Eu sempre brinco que aquela época de final de ano, ainda mais esse ano que tem Natal e Ano Novo aos finais de semana, isso é bom, porque às vezes protocolo da SUSEP 31 de dezembro até meio-dia a dia, né? Então a gente sempre tem um prazinho aí, 31 de dezembro, aquela com emoção, que a gente gosta com emoção, né? Negócio de vida parada, tranquilo, não, vamos ter emoção aqui no regulatório. Esse negócio de suspensão processual é para gente chique, que trabalha com contencioso, né? Que tem lá o recesso, vem o recesso, janeiro, SUSEP não, é alta emoção. E aí é curioso porque a gente sempre fala, né? Com certeza vem aquela norma no calar ali do ano que ninguém aguenta mais, ninguém mais tem fôlego, já está nas festas e sempre sai alguma coisa interessante no final do ano. Vamos ver se esse ano repete, como é que vai estar aí essa brincadeira, né? Digamos, as brincadeiras à parte, mas acho que o cumprimento do plano aqui que é mais bacana mesmo no que a gente vê. Começando aqui, então, a tratar um pouquinho mais de forma específica nos temas, e aí, claro, a ideia da aula é realmente ter esse overview, né? Como eu falei, cada um dos temas poderia ter uma aula própria, uma aula específica, cada ramo, enfim, mas é mais um overview de tudo para falar, opa, digerir aqui onde eu procuro, né? Ter aqui uma ideia com relação a onde procurar. Acho que aqui a grande questão e mudança importante que a gente teve em produtos foi realmente essa segregação de massificados e grandes riscos no que se refere a produtos. Acho que é bastante importante quando a gente olha para essa segmentação de produtos e grandes riscos, né? Acho que isso é um ponto super importante que a SUSEP colocou, realmente desamarrando toda essa situação com relação a produtos. Então, a gente não vê mais, né, essa necessidade de padronização. Porém, né, a questão é que não foi feita ainda a grande revolução. Eu lembro até que quando as normas saíram, muito se falava, não, agora a gente não usa mais a expressão clausulado, porque as condições são assim, a questão é paritária, etc. E aí o que a gente vê, passado um período, depois dessas regras entrarem em vigor, é que pouco mudou na prática, né? Então, assim, o que a gente, o que eu tenho visto, e aí, se vocês tiverem uma experiência diferente também, sempre bacana a gente comentar. Quando a gente fala de grandes riscos, e a gente tem, inclusive, aquela ação, né, direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada justamente para questionar essa norma da SUSEP em específico, a resolução CNSP 407 de 2021, que justamente segrega aí os produtos em grandes riscos e massificados. E isso eu estou falando para danos, tá, gente? Porque a gente tem toda a parte de seguro de pessoas, e para seguro de pessoas, a gente não tem essa segregação de massificado e de grandes riscos, obviamente, porque você tem ali no seguro de pessoas essa predisposição para ser um seguro que eu tenho ali um hipossuficiente, mas de forma praticamente 99% das vezes, né? E aqui não, no seguro de grandes riscos, a gente tem essa questão de que muitas vezes o segurado é um grande segurado, um segurado com corpo jurídico próprio, um segurado muito bem assessorado, um segurado que, ainda mais hoje, com a segmentação da SUSEP, a segmentação que a SUSEP propôs com relação às seguradoras, o que a gente percebe é muitas vezes um segurado até maior do que essas seguradoras menores, né? O grande segurado propriamente dito. E aí, nesse contexto, não fazia qualquer sentido eu ter um segurado
que eu tinha que olhar para aquele produto como se eu olhasse um riscos de petróleo da mesma forma como eu olhasse um seguro de automóvel, um seguro de vida, um seguro residencial, né? E a SUSEP atenta a essa questão, muito, muito bem atenta, né? Diga-se de passagem, isso de uma forma muito boa, colocou então essa definição de que, ora, produtos classificados como grandes riscos, e aí leia-se, né? Entre eles, riscos de petróleo, riscos nomeados de operacionais, global de bancos, aeronáuticos, marítimos, nucleares, crédito interno e crédito à exportação, por si, apenas pelo ramo, já estariam classificados dentro desse conceito de grandes riscos. E aí, para os demais ramos que não estivessem ali inseridos dentro desse conceito de grandes riscos, poderiam também se enquadrar dentro do conceito de grandes riscos, desde que, e aí duas questões, né? Que o limite máximo de garantia seja superior a 15 milhões de reais, ou que o segurado ou tomador do seguro tivesse um ativo superior a 27 milhões de reais no exercício imediatamente anterior. Então, hoje, o critério referente a grandes riscos e massificados, ele é um critério excludente. Então, você poderia olhar, seja pelo ramo, ou seja pelo limite, ou pelo poder, pelo exercício do faturamento desse segurado, desse tomador, se ele está dentro de grandes riscos ou se ele está dentro de massificado. Ah, pois bem, mas aí qual que é a consequência de um e de outro, né? Tomar uma água aqui, porque senão amanhã eu fico sem voz e já tem bastante reunião amanhã. Vamos lá. A consequência aqui para grandes riscos e para massificado é justamente que, se eu colocar um produto sob o manto de grandes riscos, esse produto ele vai ter um tratamento paritário, então eu vou... E é justamente a grande crítica, né, dessa ADIM, no sentido de que não existiria essa possibilidade de tratamento paritário. O fundamento, né, assim, que ensejou isso é esse inconformismo com o tratamento paritário, mas um argumento de que uma norma da SUSEP não poderia interferir nessa questão, né, por conta aí de Decreto-Lei 7366, que tem lá uma disposição no artigo 36, a linha C, que fala que cabe à SUSEP fixar as condições contratuais de produtos, etc. Não concordo com esses argumentos que são colocados na ADINHA, entendo que pode sim, né? Da mesma forma, não é que se ela pode mais, ela pode menos. Então, na verdade, se eu tenho autorização legislativa para fazer o produto inteiro, eu também tenho autorização legislativa para dar as diretrizes mínimas. E é isso justamente que a 407 faz. A 407 coloca algumas condições mínimas que devem ser observadas nesses produtos e diz: o resto é de livre contratação entre as partes, na medida em que é presumida o caráter paritário quando se tratar de grandes riscos, né? E aí, se for, acho que além dessa possibilidade do paritário, uma das principais diferenças é aquele número. Se vocês olharem todo o produto SUSEP, toda a pólice que vocês recebem, tem lá um produto SUSEP 15414 ponto. Nessa norma de grandes riscos, esse produto não ganha essa numeração, né? Para massificados, a SUSEP mudou a dinâmica, ou seja, ela não aprova necessariamente, previamente, esse clausulado, você submete e já recebe esse número, mas você recebe o número. Então, tem ali uma chancela do regulador. Aqui, para grandes riscos, não, né? Só tem, de fato, essa contratação. E aí, uma outra dinâmica com o regulador, que é para a seguradora informar
com uma certa periodicidade, aí tem umas regras, as apólices que são emitidas sob o manto do regramento de grandes riscos, né? Então, essas aí ficaram as principais diferenças, sendo que no de massificado você tem ali várias cláusulas com algumas orientações e também cláusulas com textos e caráteres de caráter mandatório pelo regulador para que as seguradoras assumam, né? Então, existe hoje essa possibilidade, essa segregação, mas a gente ainda não vê muito na prática a grande diferença. A gente fala muito sobre essa liberdade contratual, sobre o quão positiva ela é, sobre as possibilidades de novos produtos, de novos desenhos, mas ainda, passado um ano e pouquinho disso, a gente vê pouca apólice na prática sendo emitida à luz da 407 ou tendo uma carinha da 621, e eu sei que vocês também vão ter aula ali de legal design, de inovação, mas a gente vê pouca coisa, né? Perto do que poderia já ter com relação à inovação, porque antes era aquela desculpa, o regulador não permite. Hoje não existe mais isso. Ora, o regulador permite sim, muita coisa já está no ar, mas aí as próprias seguradoras ainda não evoluíram para isso, e muito até por conta de resseguro, tendo em vista que tem cláusulas pré-aprovadas, tem todo um casamento em relação às coberturas que já rodam hoje no mercado, então tem uma dificuldade, não sei se vocês também acompanharam, muito se discutiu sobre a questão da possibilidade também dada pelo regulador no que se refere às coberturas intermitentes, cobertura liga e desliga, a questão dos produtos combos, né? Ou seja, você pode então colocar o residencial junto com o alto, os combos relacionados, garantia estendida ali, as possibilidades existem, mas na prática. E aí tem questões atuariais, questões de sistema da seguradora, questões de resseguro, etc. Na prática, passado esse período de um ano, a gente vê pouco ainda perto do que se esperava com relação à grande revolução de produtos. Mas acho que essa aula, se ela for daqui a uns 5 anos, quem sabe a gente tem aí muitas novidades positivas com relação a isso, porque demora um pouco para as coisas acontecerem nessa linha de mudança. A gente sabe que o setor é bastante tradicional, depende de uma série de fatores, né? Economicamente também não são anos fáceis, esses anos de grandes mudanças, mas para revoluções também são anos em que as pessoas ainda estão mais conservadoras por conta de cenário político-econômico. Então, acho que mais para frente, se a economia decolar melhor, a gente também tem mais possibilidade para inovar, né? E tá aí. Acho que essa é um bom exemplo de produtos que o que pode realmente ser feito e que já está rodando pelo regulador, e alguns players já vêm fazendo. Então, ali é um pouco das características de grandes riscos que eu estava comentando com vocês. E aqui eu coloquei para vocês um pouco aqui do que vem no que se refere a marco regulatório de produtos. Então, com relação aos produtos em si, né, de ramos, vocês podem consultar, e vocês olhando para isso, além da segregação de massificados e grandes riscos, observem que praticamente todos os ramos a gente tem novas regras. Então, patrimonial, responsabilidade civil, microseguro, auto, garantia, rural, pessoas, e aí pessoas, como eu falei, não tá nessa regra de divisão, grandes riscos e massificados, assistência, stop loss, fiança locatícia, garantia estendida, tudo isso com novas regras, mas que elas têm. Então, assim, se vocês forem lá procurar por ramo, podem ir para essas regras. Mas o que é importante dizer com relação a esse marco regulatório? Primeiro, olhar
as regras que efetivamente tratam do todo, né? Então, quando a gente olha para o marco regulatório de produtos, eu vou olhar primeiro para as regras gerais. Então, é massificada, é grandes riscos. Eu vou primeiro identificar o geral e aí eu vou para a específica daquele produto e aquilo que não tiver ali na específica, eu preciso me valer da geral. Mas não se esqueçam, embora essa aula trate de novas regulamentações e que tenha um foco na SUSEP, que é o regulador de seguros, a legislação securitária ela vai muito além de SUSEP e CNSP, né? E só lembrando que a gente tem resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados e circulares da SUSEP, sendo que a resolução hierarquicamente superior à circular, mas a gente tem um arcabouço legislativo, né? Então, Código Civil, Decreto-Lei 7366, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, Lei Complementar 126 de 2007, que trata de resseguro. Perdão, Lei do Corretor de Seguros. E aí, é sempre importante olhar, porque nessa linha de simplificação, todas essas normas, elas têm em comum, a despeito de cada uma tratar de um ramo específico, elas têm em comum um ponto que é o seguinte: todas elas buscam essa simplificação e tentam tirar, né, daquilo que existia na norma revogada, fazendo uma linguagem mais direta e suprimindo muita coisa que, na verdade, não é que ela foi suprimida porque ela já está em outro lugar, já está numa lei federal, por exemplo. Então, só para ilustrar, questão de direito de arrependimento. Muitas regras previam especificamente da SUSEP aquela questão de que o segurado pode se arrepender em 7 dias da contratação do seguro. Na maioria das novas regras, esse trecho foi suprimido. Isso é uma coisa comum. E a justificativa naquelas exposições de motivos era sempre a seguinte: ora, eu não preciso colocar um direito que está na lei, né? E se tem ali a legislação do consumidor, eu não preciso importar isso para a regulamentação infralegal. E aí é bom dizer que, novamente, né? Não é porque então não está na circular ou na resolução que não deve ser observado. Por isso, precisou fazer uma leitura conjunta, sistemática, de todos os demais pontos e demais legislações que tratam efetivamente do tema. A gente até tem algumas discussões dessa. Parece que é o óbvio, mas quando você trata com, não sei se é o caso aqui, de alguém que trabalha na área de produtos, ou alguém que tem relacionamento com um time de fora de produtos, muitas seguradoras aí ligadas a grupos, né, que estão fora do Brasil, e vira e mexe a gente tem aqueles pedidos de importar um produto que está fora e aquelas famosas tropicalizações para o produto que está aqui no Brasil. E nessa de tropicalizar, muito veio dessa, nossa, ouvi dizer que agora a SUSEP deixa mais livre, blá, blá, blá. Aí chega aqui o produto, aí a pessoa recebe a norma da SUSEP traduzida, pega o produto dela e compara e fala, olha, meu produto tem tudo aqui que a norma fala, porque a norma não manda isso, isso, isso. Fala, olha, tudo bem, você só está esquecendo de um pequeno problema. Você não pode mudar a questão de agravamento de risco porque, não está na norma. Isso é Código Civil. Você tem algumas regras ali de questão de prêmio, estão no Código Civil, né? Então, não basta não estar ali colocada na norma, como ficou, como ficará. Então, por isso que é bastante importante ter sempre essa leitura conjunta, a leitura sistemática das leis, das normas, das resoluções, para não incorrer nesse tipo de situação com relação a isso. Mas, passado, então, esse overview de produtos, o que a gente tira de mensagem com relação a tudo isso, né? A adaptação desses produtos num processo de simplificação de redação, que é efetivamente bastante positivo, né? Isso traz, e quem sair na frente, já pensando em novos produtos, um diferencial competitivo
mas ao mesmo tempo uma responsabilidade maior no que se refere a isso, né? Que é o diferente daquilo que não está ainda acostumado. Então, por exemplo, não é mais obrigatória a estruturação em camadas. Então, aquilo que a gente está acostumado de condição geral, especial e particular, não precisa ser obrigatório. Eu poderia agora ter um texto corrido, a apólice corrida, como um contrato normal, um contrato que não é regulado, qualquer outro contrato no âmbito de civil. Mas a gente vê pouco isso, né? As apólices ainda vêm com a carinha da estruturação em camadas, até porque ali, para o ressegurador tá mais fácil, já tá batendo aqui, eu já sei os combos da cobertura que eu tô oferecendo, enfim. Mas a gente pode, a mensagem aqui a mudança hoje ela é possível. O regulador não obriga mais que esse produto seja sem graça, que esse produto seja de uma interpretação difícil, uma leitura difícil, que ele seja em camadas. Não. Agora é algo que depende das seguradoras, e eu sempre falo, especialmente quando a gente fala de grandes riscos, eu não sei aqui, não recebi aqui a lista, eu não sei se vocês estão mais no foco de seguradora, de segurado, de corretor, mas eu sempre falo que a demanda também cabe muito ao segurado, né? E não ao grande segurado para querer usar também as novas regras de grandes riscos, mas é óbvio, a gente sabe que tem uma questão de apetite de risco, apetite de mercado, que também é muito importante na questão de pulverização do sistema, do risco, né, da questão toda de evitar risco sistêmico e proteção de solvência. Mas o fato é que, em termos de inovação, a gente não pode reclamar, o regulador está perfeito naquilo que fala de produtos sem amarras aqui, nessa possibilidade de combos, inclusive. Então, basta a gente realmente esperar esse momento tão esperado acontecer, que tanto foi falado no passado, mas que a gente ainda vê pouco na prática e que a gente espera que se materialize num curto espaço de tempo, tá? Só para comentar aqui, a gente também teve regras novas referentes à emissão de produtos, tá? E aí tem aqui questões interessantes, novidades interessantes no que se refere a essas emissões, né? Então, também nessa linha, com relação à simplificação, e também importante porque tem lá uma regra consolidando a questão de emissão de documento, que é bastante relevante também, tá? E na parte de produtos, muitas inovações no que se referem aos players propriamente dito. E aqui, eu sei que vocês tiveram uma aula já ontem, né, sobre InsurTechs, mas aí, com certeza, a professora comentou, eu só coloquei aqui para a gente não esquecer, e eu gosto de colocar como player, porque eu gosto de pensar nas InsurTechs, tanto sob a ótica daquelas que não são reguladas, então aquelas que empresas que não são reguladas, mas que podem ser uma plataforma, uma empresa de tecnologia, alguém que fornece uma solução para seguros, né? Low-tech, de seguros, mas tem toda a parte das InsurTechs reguladas, né? Aquelas que estão dentro do sandbox, ou mesmo as seguradoras mais tradicionais que não compõem o sandbox, mas que, por terem uma pegada digital, já nascem digital e estão ali como InsurTechs, né? Mas aí tem esses players aqui relevantes, e uma coisa não exclui a outra, porque quando a gente fala de InsurTech, eu posso ter todos os players ali, eu posso ter as seguradoras como InsurTechs, eu posso ter corretoras que sejam classificadas como InsurTechs nesse ambiente regulado, não regulado, né? Então tem aí um amplo, vasto campo para as techs todas. E aí, quando a gente fala em canais de distribuição e produtos, além das regras de produtos terem mudado, nós tivemos também mudanças com relação à oferta desses players, oferta por estes players, melhor dizendo, né? Quando a gente fala de produto, a gente tem os players de uma forma muito segregada. Então, a gente tem a seguradora como a garantidora do risco. Então,
realmente quem responde por aquele risco, quem está garantindo, quem recebe o prêmio e que propõe ali como contraprestação a garantia da cobertura securitária propriamente dita, risco, né? A gente tem o corretor de seguros como um player intermediário. E nós temos mais duas figuras que também são reguladas e que também são consideradas dentro do grande combo que a SUSEP considera como intermediário para esses produtos, para rodar. Então, nós temos o estipulante de seguros e nós temos o representante de seguros, né? Esses dois players, eles, tanto estipulante quanto o representante de seguros, eles sofreram também modificações normativas recentes. Então, estipulante de seguros, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma norma de 2004, que era a resolução CNSP 107 de 2004, e nós temos o ano passado, e ainda, né, um longo prazo de adaptação, a norma já está vigente, mas você ainda tem até uma possibilidade de ter uma renovação ainda de uma pólice coletiva, ainda com base na estipulação pela 434, então com prazo ainda largo com relação a isso. E a de representante de seguros, que era 297 de 2013 e que passa, então, a ser a resolução CNSP 431 de 2021. Né? E aí vocês veem que temos aqui uma mudança também no que se refere a esses players e também no que se refere a meios remotos. Então, a SUSEP já tinha uma regra referente a meios remotos, né? Mas ela era uma regra que deixava um pouquinho mais amarrada a questão de como validar essa contratação por meios remotos. E aí também veio uma regra nova, 408 de 2021, que amplia bastante essa possibilidade com relação à simplificação dos meios remotos para chancelar essas contratações por meios remotos. Então, isso também é bastante relevante nessa linha de simplificação, né? Os representantes de seguros e os estipulantes, acho que a grande aqui questão que veio e que causou um burburinho interessante foi a figura do MGA, que é conhecido como o Managing General Agent, né? E esse MGA, ele é uma figura que, se a gente procurar e der lá um Ctrl+L nas normas, a gente não acha, literalmente. Ninguém vai achar essa figura dando Ctrl+L nas normas. Ah, mas quem é, então, né, essa nova figura de quem tanto se fala? Porque o Managing General Agent, ele é uma figura que vem do exterior e que foi muito comentada quando foram colocadas as novas regras referentes à intermediação de produtos. Mas, na verdade, ele veio tratado na exposição de motivos da norma nova, que é do representante de seguros, a 431, mas na 431, e mesmo na minuta, se a gente comparar exposição de motivo da 431 com a 431 quando ela saiu, e aí, obviamente, na época que ela saiu, na exposição de motivo ainda não tinha o número 431, mas ela é basicamente a mesma norma que foi colocada em consulta pública, só com alguns ajustes redacionais, mas substancialmente ela é praticamente a mesma. A exposição de motivos falava em MGA e fez todo um alvoroço tratando da nova figura do MGA. E aí, na verdade, quando a gente olha para a norma, não tem uma frase falando de MGA. Então, quem é esse MGA? Ora, o MGA, então, ele é nada mais do que um representante de seguros ampliado, né? E aí, por quê? Então, só para a gente também deixar claro, então, a SUSEP considera como intermediários os corretores de seguros, os estipulantes de seguros e os representantes de seguros. E ali dentro do representante eu tenho, então, a figura do MGA.
E aí aqui é claro que a intermediação do corretor ela não se confunde com os representantes e com o estipulante. E aí as definições são muito claras com relação ao estipulante ter um momento, né? Ele estar mais próximo da figura ali, daquele que tem ali um relacionamento com o segurado, daquele que se importa mais com o grupo segurado, e o representante é aquele que está mais interessado ali naquela parceria comercial com a seguradora, e não com esse viés aqui forte do grupo segurado, né? E aí alguém pode falar assim, não, então é a questão do vínculo, né? Ele tem um vínculo prévio. Não, né? Essa questão do vínculo prévio tanto não é assim que a própria SUSEP hoje, na regra de representação de seguros, ela coloca que pode sim ter um representante de seguros e um estipulante de seguros podem conviver na mesma operação, desde que sejam players diferentes e desde que nessa situação eu tenha um estipulante com um vínculo claro com o grupo segurado que não seja exclusivo securitário, ou seja, você pode ter um estipulante com vínculo exclusivo securitário, mas aí se for esse o caso, na mesma operação você não vai ter representação, né? E o MGA? O MGA é alguém que vai além daquelas atividades que são mínimas ali, esperadas para um representante de seguros. Então, se a gente olhar para a regra, quando ela fala em ofertar, em promover seguros, ela trata também de outras funções que são mais relacionadas e que são funções que abrangem uma maior gama de atividades, como, por exemplo, a questão de administração de programas de seguro, a questão de negociação de contratos, né? A questão de regular mesmo, até mesmo regular sinistro e administrar a carteira, né? Então, antes, inclusive, quando a gente olhava para o representante, às vezes o representante já fazia isso, mas ele acabava tendo 2 contratos, um da representação e um outro para que ele pudesse, então, coletar prêmio, auxiliar na regulação, e um pouquinho mais além, né? Dessa administração do programa em si e até discutindo um pouco como é que ia ser essa remuneração. Hoje, a norma deixa isso de uma forma mais livre. Então, essa remuneração do estipulante, ela pode acabar sendo de uma forma bem mais livre, né? Uma forma que ela, inclusive, menciona a possibilidade desse representante, que antes era um representante que tinha ali uma limitação até em termos de remuneração com relação à livre concorrência, hoje ela deixa mais amplo, falando, olha, esse representante ele pode, inclusive, receber com base no resultado operacional da carteira. Ao passo que o estipulante, embora muitos recebam com base no resultado operacional da carteira, na norma de estipulação, existe ali uma previsão tratando da necessidade da remuneração desse estipulante estar atrelada efetivamente ao prêmio, ao carregamento do prêmio. E aí, quando fala em excedente técnico, em reversão de resultado, atrela a reversão em favor do próprio segurado. Então, assim, a gente tem aí algumas questões que são mudanças, sim, importantes, são mudanças relevantes também no que se refere a esses players. E aí alguém vai falar assim, mas o que isso gerou, né, de tanta regra em termos de players do mercado? Ora, sim, gerou, primeiro, uma adaptação desses contratos, né, porque esses contratos tinham ali, obviamente, um prazo de adaptação para esses contratos, para que eles fossem ali adaptados com relação a todas essas discussões, né? Essas questões referentes à própria distribuição, mas também ensejou aí um despertar não só daqueles que já atuavam como esses players, né? E aí o estipulante
Tudo bem, o famoso empregador em favor que estipula a pólice em favor dos seus empregados. Os representantes, os famosos varejistas, vou lá comprar uma televisão no varejista tal e venho garantia estendida. Isso já existia, né? As normas apenas modificaram formas ali referentes aos contratos, referentes à remuneração. Mas o que teve mais de novidade? Muitos players interessados em atuar como MGA, né? E muitas perguntas relacionadas a essa atuação. E a primeira delas é: o que eu preciso? Qual é a autorização que eu preciso para ter? Não precisa de autorização, né? Acho que o ponto aqui, falando, quando a gente fala de seguradora, de corretor, são empresas que efetivamente dependem de registro para operar como tal. No caso dos estipulantes, os representantes e do MGA, que seria o representante ampliado, ao assumir essa figura regulatória, ele tem obrigações regulatórias e tem ali uma operação regulada, mas ele não depende de nenhum tipo de cadastro perante a SUSEP, autorização perante a SUSEP para assumir essa figura, para operar como tal, né? Então, tem aí, acho que uma promessa de uma regulamentação própria sobre isso, mas o fato é que a gente não viu isso em nenhum plano de regulação, em nenhuma consulta aí pública sobre esse tema. Então, não tem hoje, né, uma questão aí referente a essa dinâmica, né, de representante de estipulante. Tudo bem, pessoal? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão por aí, foram ver jornal, tá tudo certo, foram jantar, tem alguma dúvida? Estamos bem por aí, tá tudo certinho? Qualquer coisa avisem. Tá tudo certo, tá tudo certo. Porque às vezes em aula online também a gente se empolga, vai falando, daqui a pouco até caiu a conexão, né? Assim, não. Tanto que eu fico um pouco aflita quando é Google Meet, porque eu falo assim, preciso ver as telas aqui, trabalhar com as duas telas, porque senão você ficar só no seu PPT, e aí de repente você até caiu e não viu aqui. Então vai se empolgando. Qualquer coisa, vão me avisando aí, a gente vai falando. Pode deixar. Também tivemos novas regulamentações no campo de penalidades, né? Vocês devem saber que a gente tem aí uma fiscalização da SUSEP com relação a todas essas regras. E aí, a fiscalização da SUSEP passa necessariamente, né, por questões ali relacionadas a observâncias dessas regras e ausência de observância dessas regras, que podem gerar, inclusive para esses players que são considerados os intermediários e que não são diretamente supervisionados, né? Oi, Luciano, não consigo ouvir aqui só no chat, mas eu não estou ouvindo vocês. Você levantou a mão, pediu para falar alguma coisa? Eu realmente não... A Diana tentou falar comigo também antes, no começo da aula. Não sei o que acontece, que eu não escuto. Tá um pouco estranho isso. Eu até pedi uma hora para o pessoal do suporte me ajudar, mas aí se você quiser colocar no chat, porque... Ou talvez, quem sabe, a hora que parar de compartilhar, né? Mas muito estranho isso. Eu não consegui ouvir. Que coisa, né? Não sei se... Engraçado, não deveria ter nenhum bloqueio, porque eu tenho aqui, para mim, tá acessando câmera, tá acessando microfone. Se alguém quiser colocar aqui o comentário, eu realmente não ouvi. Uma pena isso, né? Que coisa mais estranha. Eu vou até pôr no mudo, tirar do mudo de novo, não tá. Obrigada, Luciana. Bom, peço desculpa aí, pessoal, porque realmente não tô ouvindo. Legal, Luciano. Que pena, porque eu tenho até medo de tirar essa apresentação e depois não conseguir voltar, porque foi meio auê para colocar, sabe? Mas tá muito estranho. E o pessoal da ESA, não sei o que... Eu pedi para alguém colocar e falar comigo, mas não colocaram. Bem esquisito mesmo.
Vamos tentar, então, mas obrigada, viu? Vamos tentar, então, mais pra frente a gente se fala. Mas que bom saber que vocês estão aí, viu, gente? Eu fico mais tranquila de não estar sozinha. Bom saber que vocês estão ali, apesar dessa dificuldade aqui da comunicação, fico feliz. Obrigada pelo prestígio. Vamos lá. Valeu, Luciano, obrigada. Essa questão aqui das penalidades é uma aulona, né? Porque a gente fala tudo mudou, e é isso, tem mudança em todas as regras, né? Não tem jeito. E aí, quando a gente fala aqui também da regra de penalidade, do mesmo modo, né? A gente tem aqui toda a questão de abrangência dessa norma. Também houve aqui uma modificação, especialmente falando com relação não aos tipos de sanção. A gente já tinha, né, a previsão, e isso até não pode ter mudança, porque está, inclusive, no Decreto-Lei 7366, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados. Inclusive, os limitadores de multa estão também previstos ali no Decreto-Lei 7366. Então, com relação a isso, não pode sequer ter, obviamente, modificação. Mas aí a gente tem algumas inovações aqui no que se refere à questão das faixas de multa, né, com relação à norma anterior. Então, a despeito da multa máxima estar prevista em lei e não poder ser alterada, que é aquela de 1 milhão, lógico, com a possibilidade de acréscimo, né, por circunstâncias agravantes, e questões referentes a circunstâncias atenuantes, questões referentes à reincidência, às circunstâncias administrativas e a multa máxima que pode ser aplicada, que é aquela limitada por contratação, né, de operação ilegal, aquelas famosas associações que vendem seguro como se seguradora fosse. Essa multa, que só pode ser até 3 vezes 1 milhão, portanto, até 3 milhões, esses valores estão todos na legislação federal. Mas o que essas normas de penalidade, então, tratam? Então, elas tratam dos tipos, né, de tipos penais administrativos, digamos assim, que tem o que você violou, e aí, por não observar uma determinada regra, então você pode ser punido naquelas sanções que estão colocadas ali pelo regulador. E essa norma, quando ela mudou, ela trouxe ali alguns critérios com relação à norma anterior, aumentando os valores máximos de cada uma das penalidades. Então, por exemplo, você tinha sanções que antes eram até 200 mil, que passaram para 600 na multa máxima. Então, a SUSEP ela foi aumentando a multa mínima, tanto a pena mínima quanto a máxima, mas sempre observando ali os critérios, né, as faixas que estão ali na legislação. E aí, a despeito de ter, digamos assim, a mão pesada ali para esses critérios maiores de multa, trouxe como regramento novo normas complementares referentes à instrução do processo administrativo sancionador, né, as situações em que a instauração poderia ser dispensada e situações em que a instauração não poderia ser dispensada, e algo que está bastante na moda também, alguns players têm recebido, que é o processo para reparação de apontamento. Esse processo de reparação de apontamento é como, na verdade, um plano ali de ação, né? Ele está substituindo essa tabela de deficiência justamente para poder dar a oportunidade da supervisionada resolver aquilo antes de ter um processo administrativo sancionador, o que é, então, bastante positivo com relação a esse ponto de não ter diretamente ali uma multa, né? Também vale dizer que, além dessa questão regulatória referente às normas de penalidade e aos critérios e às multas, a gente também tem tido mudança no âmbito da segunda instância, né? Então, não sei se vocês estão familiarizados, mas a gente tem no âmbito da SUSEP o julgamento ali de primeira instância,
que é a SUSEP, que vai ter essa decisão final de primeira instância. E aí, um grau recursal é o Conselho Recursal do Sistema Nacional de Seguros Privados. No âmbito do Conselho, a gente tem visto uns julgamentos rápidos, os processos têm demorado menos até em segunda instância do que em primeira. E aí, uma novidade bem bacana que veio, né, de uma experiência muito triste, obviamente, a pandemia, mas algumas experiências do mundo que a pandemia nos ensinou a viver, como é essa aula online, por exemplo, e como o Conselho tem aproveitado em que ele iniciou sessões online por força da pandemia, e pós-pandemia, ele manteve essas sessões online e também já se pronunciou com uma regra dizendo que as sessões continuarão online. Então, elas continuam sendo online, mesmo pós-pandemia. Elas são públicas, né? Ficam ali no YouTube, então eu recomendo que vocês assistam, que vocês vejam, acompanhem, porque realmente é uma aula, né? Tem ali os conselheiros, a gente percebe como é debatido cada processo, com cuidado que é analisado. São 10 conselheiros, então a gente vê ali um esforço muito grande daquele time para julgar uma maratona ali de 2 dias. E muito técnico, e entrando ali no ponto a ponto. E aí, além dessas sessões estarem online e ficarem gravadas e poderem ser acompanhadas, eu até brinco que para o advogado ele não tem direito a esquecimento, né? Porque hoje em dia todo cliente quer ver sua sustentação, quer acompanhar o caso, então a gente não tem direito direito a esquecimento, pode nem soluçar. Se der um espirro ali, pegou mal. É o mundo virtual ali na hora, né? Mas brincadeiras à parte, assim, é sensacional essa inovação. E mais do que isso, súmulas, né? Então, tem algumas matérias que vocês já podem acompanhar também no próprio site do Conselho, em que temos as súmulas que já estão ali editadas. Então, tem súmula sobre o FIP, que é o Formulário de Informações Periódicas. Então, já tem ali bastante coisa com relação a esses pontos, e que tem ali uma evolução bastante positiva também. Então, a gente percebe que não é só, né, a parte normativa, mas também um esforço ali na parte de fiscalização, no contato com a autarquia, nos e-mails, nos tempos de resposta, nas solicitações de reunião, no acesso à segunda instância. Então, tudo isso, eu diria que antes, né, talvez ali antes de 2020, 2019, a gente tinha ali algumas queixas, digamos assim, com relação ao regulador em termos de não acompanhar a evolução, de difícil acesso, e que hoje isso não existe mais, né? A gente tem aí muita coisa positiva em termos normativos e em termos de funcionalidades também, que estão cada vez melhor, né? Então, realmente é um novo setor, são novas regulamentações e uma nova forma de olhar para isso de ponta a ponta, inclusive quando a gente fala aí de penalidade. Além de tudo isso que a gente já falou que é bastante, a gente também teve muita mudança. Questão da segmentação das supervisionadas, então, como vocês devem ter acompanhado, hoje a gente tem, além do sandbox, que vocês já viram, a gente tem as supervisionadas, né, seguradoras, resseguradores, locais, entidades de previdência complementar, divididas ali em S1, S2, S3 e S4, sendo que as S1 e S2, que são as maiores, isso muito parecido com o que tem até na regulamentação Bacen, né? S1 e S2, que são as maiores, com regras prudenciais, com foco maior nelas, e S3 menos, e S4 com várias dispensas regulatórias que as demais não têm. Né? Questão de capital, do mesmo modo, uma diferença substancial com relação ao capital mínimo que cada uma dessas seguradoras precisam ter para operar e para estarem ali, de fato, classificadas dentro desses critérios, né? Do mesmo modo, as regras referentes à solvência, à liquidez, à preocupação, muito com uma supervisão, e aí isso já vem de um certo período já, com relação à solvência 2, quando a gente
olha, uma supervisão menos, né, pautada, que sai ali daquelas questões prescritivas e mais pautada ali efetivamente no risco, né, e na preocupação de solvência, preocupação de liquidez, a preocupação com o sistema disso, né. A gente teve também questões que vieram já de 20, mas que foram ganhando corpo, então o consumidor.gov, a questão dos índices de reclamação das seguradoras, como essas reclamações vão dos segurados, né, chegam. Então, a gente está falando de processo administrativo, por exemplo, você pode ter de 3 formas, você pode ter uma fiscalização em loco numa seguradora, você pode ter uma fiscalização por meio de perguntas, respostas, uma representação que foi averiguado por meio dessa supervisão à distância, ou você pode ter uma denúncia, né? E muitas representações que eram lavradas por meio de denúncias, que vinham, inclusive, de questões de consumidores, hoje tem também uma separação muito focada nessa questão de consumidor.gov, né? As seguradoras cada vez mais preocupadas com esse ranking de boa fama, né? Outro dia eu até estava dando uma outra aula numa universidade do Rio e até falaram assim para mim: ah, professora, aqui a gente fica mais preocupada com o Reclame Aqui, com a questão reputacional, do que com uma ação judicial. Eu falei, olha só, é mesmo. Então, assim, você vê toda a mudança, né? E hoje, imagina, risco cibernético, questões da internet, olhar se alguém fala, sempre tem que sopesar aquela questão da liberdade de expressão e aquilo que está te atingindo numa rede social. Então, olhar e monitorar isso, né, de uma forma muito viva também, né? Outra questão positiva é a questão do estabelecimento de prazos máximos pelo regulador, né? Essa é clássica. Antes vinha o cliente, especialmente de fora, falava assim: ah, mas quanto tempo a SUSEP demora? Daí você tinha que ter ali uma bola de cristal, falando: não, mas espera aí, com base na nossa experiência, no último caso que a gente teve, foi X, foi Y. Mas hoje a gente fica mais seguro com relação a isso, porque tem minimamente, ainda que a nossa experiência continue contando bastante para esses prazos, a gente tem uma segurança de que esses prazos não ultrapassarão os prazos máximos que a própria SUSEP editou para si. Então, isso é bastante positivo no que se refere à análise dos pedidos, e esses prazos a gente tem visto que eles têm sim sido observados, têm sido colocados, o que também é bastante positivo. Possibilidade, aí não vou entrar nesse tema, porque com certeza o professor Gustavo vai tratar no resseguro, né? Possibilidade de você trocar de resseguradora. Então, se a gente viu muitos admitidos se tornando eventuais, até por questões federais também, de limites de cessão, que a SUSEP tem ali as regras, mas que, de novo, tem limites que eu tenho consolidados em decretos, em legislação federal. Mudanças referentes à contratação de seguro no exterior. Então, a gente tinha algumas hipóteses que estão na legislação em que hoje, né, obrigatoriamente, um residente no país, ele, por força de lei, né, isso está lá na Lei Complementar 126 de 2007, ele precisa contratar seguro no Brasil, salvo em situações excepcionais. Exemplo, seguro viagem no período que você está fora do país, né? Ou, por exemplo, uma pessoa jurídica, se não tiver seguradora interessada naquele risco. E aí você tinha todo um regramento para comprovação daquele interesse naquele risco, né? Era uma tal das 10 negativas. Isso foi diminuído para 5 negativas e uma mudança nessa regra com relação a como que isso seria feito. Outras mudanças também, e muito relevantes, com relação às regras, e famosa, né, Resolução 416 de 2021, que entrou em vigor este ano e que tem sido aí objeto, né, de vários questionamentos da SUSEP, muitas seguradoras já adaptando, já nomeando seus diretores de controles internos, enfim, um monte de coisa aí interessante, né? Com relação a controles internos, mas que traz aí todo um desafio com relação especialmente à independência que esse diretor de controles internos precisa ter com relação a atos de gestão da sociedade, da supervisionada. Então, tudo isso, a gente até brinca, a SUSEP criando empregos, né? Porque muita gente que
não estava numa posição dessa, passou então a ser diretora estatutária, passou a ter um papel ali mais relevante dentro da companhia, então tendo essa figura importante que com essa segregação que o regulador colocou, e ao mesmo tempo também modificação nas regras referentes a controle societário, autorização para funcionamento de supervisionadas. Então, algumas simplificações no que se refere a esses processos de regulamentação para essas questões societárias. Então, por exemplo, a SUSEP tem regras referentes à constituição ali de seguradora, regras sobre objeto social, regras sobre quem pode deter o controle de uma supervisionada, regra para evitar conflito de interesse com outros players, né? Questões referentes a quem é o controlador final dessa supervisionada, e aí você tem alguns processos que dependem, então, e a constituição de uma seguradora é um deles, de autorização prévia, obviamente, da SUSEP, e depois uma fase segunda, que é uma fase ali de homologação, em que esses atos podem ser praticados. Regras referentes à nomeação desses diretores, né? SUSEP preocupada, quem é que está ali na diretoria, quem é que assume? Afinal, a gente não está falando de um sorvete, a gente está falando de risco, a gente está falando de solvência, a gente está falando de mutualismo contratual, é dinheiro alheio que eu estou gerindo. Então, tem aqui toda uma preocupação, não só com relação à companhia, com dinheiro, mas o que ela faz com esse dinheiro, como é que ela investe esse dinheiro e quem que está no poder da caneta, da decisão com relação a esse dinheiro. Quem são essas pessoas? Né? A SUSEP olha a reputação. Tem lá um trecho da norma que diz reputação ilibada com relação a esses diretores, por exemplo. E aí, nessas novas regras, o que a gente vê bastante questão aí de tentar pulverizar a questão do objeto social, a questão de quem pode deter o controle, a forma de como esse controle vai ser, ampliando um pouco essas formas e colocando ali de uma forma consolidada em uma única regra todos os aspectos societários. Tem vezes a gente tem que procurar em várias, você vai ali, capta tudo, inclusive transferência de carteira, né? O que é bastante positivo também. Então, tivemos também essa nova regra. A única coisa que eu espero, quem sabe, que venha para 2023 é que antes essa regra ela revogou a 330 de 2015, né? A 422. E na época da resolução 330 de 2015, para cada um desses atos, então, constituir a seguradora, alterar controle, eleger diretor, a questão dos seguradores admitidos, eventuais. Para cada uma dessas coisas, você tinha alguns grandes blocos de matérias que eram regulamentados via circulares. Então, nós tínhamos lá circulares que regulamentavam a 330. Quando caiu a 330 e veio a nova regra 422, essas circulares, elas ficaram meio capengas, porque elas continuam mencionando a 330, mas atualmente elas continuam em vigor e continuam servindo como base para todos os processos que hoje estão na 422. Então, acho que essa é uma mudança que mereceria, né, ainda que pouca, que seja para uma questão mais formal, para mencionar o número da regra certa, pelo menos, mas seria interessante que fosse feita com relação a essas circulares, porque hoje o desafio que a gente tem roda alguma coisa com base na 422, mas precisa ir atrás das circulares que regulamentavam a 330. E aí precisa olhar essas circulares e entender o que nelas é incompatível à luz da 422. Então, essa foi
uma parte que ficou ali um pouquinho capenga na regulação e que, na minha visão, poderia aí ser, quem sabe, objeto de uma alteração futura aí para o próximo ano. Mas, enfim, super compreensível, dá para entender e vida que segue, né? 2023, né, gente? Quando a gente fala em 2023, já chegamos praticamente em 2023, porque esse ano a gente tem Copa, né? Então, Copa no Natal, praticamente. Então, hoje mesmo eu estava vendo a agenda para ver um negócio e falei assim, impossível marcar alguma coisa, porque dezembro por si já está lotado. E aí, quando você quer marcar alguma coisa, a pessoa fala, não dá, porque vai ter jogo do Brasil. Então, o ano realmente, acho que termina dia 30 de novembro. Então, a gente está bem aqui no finalzinho mesmo. Mas, enfim, seria ótimo ter uma bolinha de cristal para a gente saber o que vem por aí, né? Sempre temos mudanças já anunciadas aí, mudanças no governo. É sempre um novo momento, sempre tem também aquele momento de incerteza em termos de SUSEP, porque SUSEP, uma das críticas é justamente não ter ali um mandato definido, ficar muito atrelado ao que quer acontecer de política, quem fica com quem. Então, é algo que fica sempre aquela dúvida, né, do que vai acontecer. Se continua, se não continua, se vai vir outra pessoa, e a gente sabe que sempre que muda, tem, obviamente, não tinha mudado, mas teve um pleito grande aí para mudar, por isso que teve essa mudança de bastão antes da troca do governo, no caso da SUSEP, mas mudando o governo também, nas trocas de favores e de cargos, a gente também não sabe o que vem por aí em termos de continuidade de gestão. Né? Até vi recentemente aí uma matéria do superintendente atual dizendo que se for de interesse do setor, ele gostaria de ficar e ele fica, né? Então, quem sabe aí fique mesmo. Mas, enfim, fica aqui. Eu sempre falo que para a gente seria muito bom ter essa segurança e quem sabe um dia se resguardar, que aquele projeto que transformava a SUSEP numa agência específica, né, com a natureza como é o caso da ANS, por exemplo, que tem mandatos definidos, que tem uma natureza ali jurídica mais definida. Eu tenho um projeto de lei para isso, mas ele meio morre sempre, fica ali paradinho, né? Parece o nosso PL de seguros está lá desde 2004, mas deixa ele lá. Esse de PL de seguros eu acho que pode ficar ali mesmo, mas enfim, essa é uma outra discussão. Mas só para dizer que em cenário mudança de governo, a gente também não tem aí muita certeza, né? Mas a gente já pode, pelo que foi colocado nesse ano, o plano de regulação 23 ainda não saiu, né? Ele normalmente sai final de dezembro ou comecinho de janeiro. Mas a gente já pode, pelo que foi falado neste ano e pelo que a gente já viu desse ano e algumas leis que já saíram desse ano, traçar alguma coisa que a gente já imagina que vai acontecer em 23, né? Uma delas é a lei da securitização, que é de 22, mas que traz aqui questões relevantes já para 23, né? Então, essa lei, ela tem uma parte que já está em vigor, né? Essa lei que é conhecida como a lei da securitização, ela promoveu alterações referentes à letra de risco de seguro, que é, na verdade, um instrumento para vir aí além, né, um a mais do que o resseguro. Então, para a questão de pulverização do risco e toda a questão de letra de risco de seguro, já tem um longo capítulo nessa legislação tratando disso, mas a letra de risco de seguro propriamente dita, ela ainda vai depender de regulamentação conforme a própria lei fala, né? Então, a lei, ela diz o seguinte, que precisa ter necessariamente regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados, do Bacen, do Conselho Monetário Nacional. Então, a gente não viu ainda nada sobre isso, né? A SUSEP colocou em consulta pública e foi rápida com uma consulta pública logo após essa lei
sobre a letra de risco de seguro, mas a norma ainda não saiu. Então, a gente não sabe, as consultas já acabou, a gente não sabe se a consulta vai virar norma até o final desse ano ou se, ainda que ela vire norma até o final desse ano, certamente a sua vigência, as suas adaptações devem virar para o ano que vem. Então, esse é um tema que a gente acredita, eu, né, acredito muito aqui, particularmente, que ele venha para 2023. E ainda em 2023, ainda falando da lei de securitização, essa legislação ela alterou também, em parte, a lei do corretor de seguros. E aí, se a gente for olhar hoje a lei do corretor de seguros, ela já traz aqueles taxadinhos, né? Ela já tem aqueles momentos da lei que trazem as mudanças, sabe? Quando a gente vê alterada por, então ela já tem essas questões, porém a própria lei de securitização ela traz alguns pontos que dizem a lei vai passar a viger a partir de 1º de janeiro de 2023. E aí, o que tem de diferente, né? E que com certeza acho que pode aí ser um grande pulo para 2023 e que imagino eu que esteja. Obrigada, Guilherme, isso aí, compilado da lei. E que eu imagino que esteja aí no plano de regulação para 23. Essas mudanças que aconteceram na lei do corretor de seguros, elas trazem basicamente, reforçam algo que já vinha sendo discutido até lá atrás, né, no começo dessa questão da nova era do regulador. E mesmo no passado, antes disso, que era a questão da autorregulação da corretagem de seguros. Então, essa lei reforça esse ponto, trazendo que o registro do corretor, por exemplo, ele pode ser feito na SUSEP ou nas entidades autorreguladoras de corretagem na forma definida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, o que isso significa? Significa que provavelmente em 2023 a gente deve ter uma série aí de normas que vão definir essas entidades autorreguladoras, né? A gente já tem aí uma discussão de Bracor, já viu algumas outras discussões no passado, principalmente naquela época que os corretores estavam se sentindo meio excluídos da regulamentação, sumiram do site, tinha aquele negócio do cadastro, depois foi feito o recadastramento e foi aquela confusão, enfim. E aí hoje volta um pouco essa discussão, mas de uma forma mais madura, digamos assim, colocando, olha, pode na forma definida pelo Conselho, a responsabilidade vai ser perante a SUSEP ou perante essas entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, também na forma definida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. As penalidades do corretor de seguros também continuam sendo as mesmas que já estão previstas na lei, mas a aplicação das penalidades poderia ser ou por parte da SUSEP ou por parte das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem. Então, certamente, quando a gente fala de 2023, a gente vê, sim, um campo vasto aí para essas alterações oriundas da lei da securitização, tanto no que se refere à letra de risco de seguro, como uma forma de investimento e como uma forma de pulverização, né, o tão casamento esperado entre o mercado de capitais e seguros, mais uma forma aí para pulverizar risco, além do próprio resseguro, como do lado do corretor, né? E aí já tem algumas coisas que estão vigendo e, por exemplo, a norma ela coloca lá como atribuições do corretor de forma expressa. E é curioso porque ela veio no meio de uma norma, de uma lei que não tratava disso, né? Quando todo mundo olhava a lei da securitização, quando muito alguém falava em securitização e confundia porque achava que era seguro, mas assim, não, tratava lá de securitização e no meio tinha um capítulo de letra de risco de seguro. E aí, quando foi de uma casa para outra, quase ali no apagar das noites, nos 45 do segundo tempo, vem a inserção do bloco do corretor,
e coloca essa questão da autorregulação e vai mais além. Coloca também a questão das atribuições do corretor. De forma expressa, para vocês terem uma ideia, o que a lei coloca é quais são as responsabilidades do corretor. Identificação do risco e do interesse que você pretende garantir, recomendação de providências que permitam a obtenção da garantia do seguro, identificação e recomendação da modalidade de seguro que melhor atenda às necessidades do segurado e beneficiário, identificação e recomendação da seguradora, né? Assistência ao segurado durante a execução e vigência do contrato, por ocasião da regulação e da liquidação, e assistência ao segurado na renovação e na preservação da garantia do seu interesse. Então, assim, hoje, aquele que é o bom corretor, ele vai olhar, ele vai falar assim, mas eu já faço tudo isso porque eu assessoro meu segurado de ponta a ponta. Mas não é todo corretor que faz isso. 1. 2, identificar risco e do interesse que você pretende garantir, isso ninguém faz, né? Porque pode achar que faz. Assim, você quer o quê? Linhas financeiras? Peraí que eu tenho um DNO aqui para você, ele cobre isso, isso, isso. Mas vê se ele vai lá no detalhe e ele está auditando a empresa para dizer, efetivamente, identificar aquele risco e falar, opa, você tem mais problema aqui de tax, o seu tax aqui não é relacionado à desconsideração da personalidade jurídica, essa cobertura não te atende, você precisa contratar uma ampla. Não faz isso, né? E aí, a gente precisa entender depois como que essas responsabilidades que estão sendo colocadas pela lei como fixas do corretor e não como uma faculdade do bom ou do outro corretor, daquele que tem mais ou menos estrutura, como que isso depois vai ser exigido do corretor, né? Então, me pareceu até um pouco duro para o próprio corretor essa colocação aqui em termos de responsabilidade, né? Algumas mudanças no que se refere à habilitação desse corretor, né? Algumas normas que já estavam, obviamente, a lei antiga de 64 já estava um pouco ultrapassada, então foram feitas algumas alterações importantes. E aí uma grande discussão, que é um movimento aí que tá acontecendo, que é o seguinte, né? O que ele faz? Essa norma, ela acabou suprimindo aquela previsão de que a comissão do corretor, no caso de venda direta, porque a gente sempre teve aquela questão, o corretor de seguros não é obrigatório, o que é obrigatório é a comissão de corretagem. O que isso significa? Que quando tiver venda direta, você pode ter venda direta, só que a comissão ela é devida a anyway. Mas não teve corretor. Tudo bem, então vinha ali na pólice, FUNEM segue. E a pólice vai para e a comissão vai para o fundo. Essa regra referente no caso de venda direta, a comissão vai para a FUNEM segue, caiu. Ela foi suprimida. Mas aí, então, ficou a discussão. Então, o corretor é obrigatório? Ou o corretor, além de não ser mais obrigatório, eu posso ter, então, venda direta sem pagamento de comissão de corretagem, já que a lei não fala para onde ela vai, né? Então, ficou um ponto aí de dúvida. E, obviamente, a interpretação mais restritiva o que não é vedado é permitido, e se a lei não especifica, eu também não vou colocar palavras no legislador que a lei não trouxe. Então, se não tem ali uma regra clara sobre isso, me permitiria até mesmo dizer que eu posso, então, ter venda direta, e nesse caso eu não tenho para quem pagar a comissão, então eu não pago para ninguém. Afinal, não tem mais o direcionamento para onde eu vou pagar, né? Enfim, acho que esse é um tema que tem alguns dispositivos aqui da legislação que eles foram vetados, e aí volta para o Congresso, aí teve eleição, aí não tinha um prazo regulamentar, acho que isso aqui está meio um limbo ali, mas que deve dar ainda bastante discussão, imagino eu, para o próximo ano, tá? É o que algumas apostas aí que eu tô fazendo. Além disso, para 2023, já foi anunciado, até coloquei aí uma matéria da CNSEG, mas não é só ela, né? São vários players, então a CNSEG, a Escola de Negócios e Seguros,
o Instituto de Inovação e Seguros da GV, outros players ali, que eu não estou lembrando agora de cabeça, o slide está bem pequenininho aqui, não estou conseguindo enxergar na matéria se tem aí, mas só para dizer para vocês que uma das grandes apostas aí de 2023 é esse grupo que a gente chama de o que aconteceu de iniciativa do mercado de capitais, que era o IMK. Agora a gente tem o IMS, que é a iniciativa do mercado de seguros, e aí tem esses grandes players e convidados que estão olhando, então, para esses grandes blocos, né, de matérias que serão discutidas no âmbito do IMS. Esses grupos já começaram a discutir, já tem aí matérias macros, né, que foram definidas, então questão de contra-garantias, garantias em infraestrutura, questão relacionada à própria letra de risco de seguro, securitização, questões relacionadas à previdência, são alguns dos temas aí que estão norteando, então, este grupo. E a ideia inicial, pelo menos tudo isso que eu estou falando aqui é o que está sendo veiculado publicamente, pelo que foi veiculado, é que essas ideias, então, seriam levadas aos presidenciáveis e que depois serviriam para a agenda dos próximos anos, né? E que até o final deste ano sairia, então, um roteiro específico para o próximo ano já começar a rodar no novo governo. Então, é possível que a gente tenha aí até o final do ano alguma definição, mas certamente uma definição com relação às temáticas, aos direcionamentos que a gente já tem de certo modo, mas as matérias, e aí isso daqui é uma coisa mais macro, né? Ou seja, a gente não está falando de SUSEP, a gente não está falando de CNSP propriamente dito, obviamente que tudo isso, muitas das coisas podem depender de regulamentação e ajuste, mas a gente está falando de legislação federal, né? Discussões com o Congresso. Então, acho que esse vai ser aí uma rodada diferente, uma rodada que vai trazer muita coisa aí para o setor. A própria questão de resseguro também está aqui dentro, né? Então, acho que a gente vai ter aí novidades legislativas federais em 2023, e aí, obviamente, toda vez que a gente tem uma mudança federal, acaba tendo aí uma geração de modificação no âmbito infralegal. É isso aí, Guilherme, tem essas notícias sim. Obrigada por compartilhar. E por fim, gente, queria deixar aqui para vocês, eu vi hoje essa notícia, hoje ou ontem, não lembro, que os dias são tão intensos que às vezes parece que a gente faz tanta coisa no dia que nem sei mais se foi ontem que eu vi isso ou se foi hoje, acho que foi hoje. Que a SUSEP, então, vai fazer uma live no YouTube falando da gestão atual, falando dos próximos passos. Então, achei bem interessante, porque a gente não teve ainda o plano de 23, né? E aí falei, vou colocar esse ponto aqui para deixar vocês confortáveis com relação a futuro, a 2023, nada melhor do que ouvir, então, o próprio regulador. Então, vamos todos acompanhar ansiosamente a live da SUSEP nesse dia de novembro, né? Tá aí a informação, o link do YouTube, para que a gente acompanhe as inovações, então, do nosso regulador. Então, gente, era isso, tá? Os pontos. Eu queria deixar uns minutinhos para a gente bater um papo. Tenho aqui meus contatos, LinkedIn, e-mail. Fico sempre aí à disposição. Vou parar aqui a apresentação e quem sabe a gente resolva aí o problema do som para poder ouvi-los e a gente trocar aí algumas figurinhas nesses minutos finais que nos restam. Luciano, eu tô vendo que você está tentando falar, né? Porque eu vejo o microfoninho aqui, eu não consigo. Você consegue ouvir agora ou não? Ouvir. Ainda não. Alô, pode tentar de novo? Posso? Você está ouvindo? Agora sim, agora sim. Ótimo. Tudo bem, Bárbara? Aleluia! Ai, que bom, gente, estou feliz Agora também. foi. Beleza, Bárbara. Primeiro, parabéns aí pela aula, por muitos pontos abordados, muito conteúdo esclarecedor aqui.
Eu não tenho a formação específica em direito, né? Então, para mim, é um pouco diferente entrar em alguns temas com um pouco mais de profundidade, né? Mas ainda assim eu consegui compreender aqui, pelo menos, o caminho, né, que estamos percorrendo aí em relação às regulamentações, né? Te agradeço aí pela oportunidade de ter presenciado aí a sua aula, que foi muito boa. Obrigada Não, pelo não por isso. comentário. Prazer. Deixa eu trazer um comentário aqui sobre a questão do MDA e tentando te falar aqui um pouco sobre a ótica do ressegurador, né? E, na verdade, aqui é uma expectativa de troca de opiniões apenas, tá? Não tem nenhum aprofundamento regulatório e tudo mais. Mas o meu ponto tem a ver com a regulamentação, ou eventualmente até com a falta da regulamentação sobre a ótica do consumidor, né? Que é o cara que move o nosso mercado de maneira final, digamos assim, né? Sim. A gente sabe que hoje, eventualmente, você tem algumas seguradoras que não possuem o conhecimento técnico para gerir determinadas carteiras, mas através do MGA, ela pode, digamos assim, emitir a apólice, né? Tendo por trás, entre aspas, aí, uma empresa que vai fazer tanto a subscrição, regular sinistros, eventualmente, processar sinistro, processar contas técnicas, ou seja, fazer todo o trabalho operacional, literalmente, de um negócio, né? O meu ponto de talvez, inquietação é o seguinte: há uma dependência quase que absoluta da seguradora, em alguns casos, com essa MGA. Se, eventualmente, essa MGA decide, da noite para o dia, parar de operar, né? Ela, a partir de agora, viu que o negócio não deu certo, não rentabilizou tanto quanto ela esperava, não teve o resultado, digamos assim, pretendido, né, quando ela começou o negócio. Ela simplesmente para de operar. E ela tem todo o know-how, toda a estrutura, toda a operação, né? Como ficam, dada eventualmente a falta de regulamentação para ela, né? Como ficam os segurados, digamos assim, né? Na ponta para poder eventualmente reaver seus prejuízos ou, enfim, seguir em frente, né? Esse é um ponto que me deixa um pouco preocupado quando falamos aqui de MGA. Perfeito. Você me ouve? Muito bem, muito bem. Legal, é porque agora, nesse momento, eu tô com uma tela. Você perdeu sua conexão de rede tentando reconectar, mas eu tô ouvindo você. Não, pegadinha, tá funcionando. Que bom, porque agora eu fiquei um pouco preocupada. Não, mas porque eu não tô mais vendo as carinhas de vocês nem o chat. Mas enfim, se estamos nos ouvindo, tá ótimo. Agora congelou. Acho que agora ela caiu. Agora eu acho que não teve jeito mesmo. Agora foi. Ela caiu. Então é isso. Vamos ver se ela consegue voltar. Acho que ela volta, deve voltar, né? Ô, Luke, de repente vale a pena você mandar um e-mail para ela com a pergunta, mas aí, se bem que nem todo mundo acaba tendo acesso à resposta, né? É mais um bate-papo mesmo, né, Tia? Acho que é mais para trocar experiência, né? No fim do dia, eventualmente, toda a responsabilidade fica na seguradora, que emitiu a pólice e tudo mais, né? Mas o ponto é que o cara não conhece nada, né, às vezes. Tem ramos que o cara simplesmente está só emitindo o documento, né? Aí eu fico meio inseguro com... Não, tá certíssimo. Essa pergunta foi muito boa. Será que ela volta? Cara, se o problema foi conexão de rede, nem ela deve saber se volta ou não. Porque se a internet dela caiu, pode ser que ela não saiba o motivo, né? Sei lá. Ó, voltou. Estamos te vendo. Ai, que bom, porque eu já estava tentando pelo celular aqui. Que bom, deu certo. Estamos te vendo e te ouvindo. Até que momento vocês escutaram? Até você abrir a boca e não falar nada. Ah, meu Deus. Congelou, você com a boca aberta, assim, congelou. É pior que fica gravado, né? Olha que isso. Vamos lá. Não, eu estava falando primeiro, acho super bacana a pergunta. Na época em que foi colocada lá em consulta pública a norma, e depois que a norma saiu, eu mesma respondi muita questão de players de fora que tinham esse relacionamento até no âmbito do resseguro. E aí uma das inquietações era justamente o fato de o regulador não ter trazido nada sob o âmbito do resseguro. Então, a figura veio no âmbito do seguro e não no âmbito do resseguro.
E aí um dos pontos é justamente quando isso tiver colocado no âmbito do resseguro, tomar o cuidado para que não invada a competência do broker de resseguros, porque daí a gente estaria no âmbito aí de uma atividade regulada e que teria, então, um risco de você atuar sem a devida autorização, fazendo algo que seria de um broker de resseguro. Resguardado esse ponto, com relação ao seu questionamento específico da preocupação do cara meio que ser o tudo e ir embora do nada ou não conseguir fazer, etc., sim, a gente não tem aqui uma regulamentação para isso, né? Um respaldo, mas aí quem precisa ter essa preocupação de fato é a supervisionada, porque é ela que responde por esses riscos pela garantia de tudo. Então, ela sim que teria que tem esse problema para responder efetivamente, para conseguir ali exigir e escolher parceiros que não vão simplesmente sumir e apagar, sair do mapa, né? Mas esse parceiro, por ele não ser regulado, ele não tem essa obrigação de continuidade, de nenhuma obrigação regulatória propriamente dita. Tá respondido, Luciano? Sim, está respondido, Bárbara. Na verdade, mais uma troca de opiniões mesmo, né? Para ver assim, o que é possível, porque não havendo regulamentação, é difícil falar algo sobre eles, né, de maneira objetiva, sim, né? Sim. Mas, assim, não é porque não temos hoje, não teremos amanhã, né? Então, com certeza. Tem algo melhor aí para frente, e tem alguns seguros que são realmente de cauda longa, né? Você pega a RC, por exemplo, o próprio Garantia, que nós trabalhamos por aqui, são seguros de 5 anos, 10 anos ou mais até, né? Então, ou até em RC ambiental você pode até falar de uma prescrição imprescritível, então você a cauda é longuíssima, né? Imagina isso, né? O cara que conhece pulando fora, deixando a seguradora lá, enfim, claro que a preocupação é dela, vai cair tudo sobre ela, mas o segurado na ponta é que, teoricamente, pode ser que sofra um pouco mais do que o necessário, né? Dada essa questão. Ok, perfeito, Bárbara. Legal. Você é carioca, né, Luciano? Não nega, né? Não foi o sotaque, não, né? Duvido. Não foi, acho que foi o nome, esse nome Luciano é bem carioca. Mas... É isso aí. Luke, Guilherme ou Diana? Guilherme está falando. Ah, tá. Desculpa que eu não vi as mãozinhas, eu não sei se a Diana estava na frente. Não, eu só ri da brincadeira com o Luciano. Na verdade, eu, Luciano e Guilherme trabalhamos juntos. Entendeu? Legal. Entendi. Na verdade, tem mais duas aqui na sala que também trabalham com a gente, a Larissa e a Bianca. E aí a gente se sente muito à vontade de fazer essas interações. É praticamente um in-company para vocês. A gente só vai pedir desconto. Aqui, tô só escutando, deixando o Luciano à vontade. Entendi, legal. Vamos lá, Guilherme. Então, só comentando, né, Luke, essa questão aí, né? Acho que é um risco operacional, né, que a seguradora que está ali, né, usando o papel, né, para emitir, tá correndo, né? Isso, lógico, acho que ela pode mitigar de alguma forma no contrato, né, que ela tiver com essa MGA, mas assim, isso às vezes está até personalizado, né? Uma pessoa que detém todo um know-how, né? Uma pessoa que às vezes detém uma equipe, né? Agora, a seguradora, ela talvez, aí, pensando um pouco na questão do risco, né, de como gerenciar isso, eu acho que ela tem sempre a opção de, eventualmente, se um evento desse acontece, ela perde, né, a entidade que está ali gerenciando essa carteira, né, ela teria que tentar, de alguma forma, sei lá, transferir essa carteira, né, vender essa carteira, passar para algum ente que tivesse a competência, né, para fazer isso. Isso não a livra de, eventualmente, até ter um gasto excepcional com isso, né? Mas é uma saída, né? E eu acho que se isso acontecesse, e quando isso acontece, a SUSEP talvez até veja isso como um risco de mercado, né? De você deixaria os segurados desamparados por algum motivo, né? Então, a SUSEP talvez até ajude a seguradora a fazer essa transferência, enfim, a encontrar alguém que passe a gerenciar todo esse portfólio aí, né? No mercado de resseguro isso já acontece, viu, Luke? Lá fora não é incomum em alguns seguradores deixarem de operar em alguns ramos, né? Por algum motivo que o acionista não deseja, ali ter aquele tipo de portfólio na carteira, né?
E aí ele sai e vende a operação para quem tem uma operação. Logicamente, ele vai pagar um prêmio de saída, né? Às vezes alto, mas às vezes ele prefere pagar esse prêmio sair do que ficar ali gerenciando esse portfólio num runoff, né? Essas transferências já existem. É mais comum lá fora, né? Quando os portfólios são maiores também, né? Aqui vai depender muito do tamanho, né? Mas até, Guilherme, acho que você tocou num ponto interessante de transferência de carteira, que é que, sim, a gente tem visto bastante aqui, né? No Brasil tem tido, sim, até um movimento nos últimos anos também de consolidação societária e algumas seguradoras se especializando em determinados nichos e desistindo de outros nichos e vendendo carteira, tendo essa transferência para... Talvez não por conta desse problema, né, de origem, que não está colocando, mas por decisões estratégicas, comerciais. Então, essa possibilidade de transferência, ela existe, né? Ela está ali, etc. Eu acho que aqui, talvez, se eu entendi bem da preocupação do Luciano, é assim, poxa, mas isso eu não tenho, né? E agora? Assim, não tenho o que fazer. E aí realmente é um pouco todas aquelas regras, por exemplo, se a gente pensar também puxando aqui para o resseguro, mas sem querer entrar também depois na matéria do Gustavo, obviamente, acho que ele pode contribuir nessa aula dele também. Se a gente pensar, eu vou descredenciar eventual, o ressegurador eventual, e aí você tem lá todas aquelas regras de não posso mais ser risco vigente. Vai ter um momento que a pessoa, se não tiver ninguém para aceitar isso, ela vai precisar responder por isso e ficar com o runoff. Não tem jeito, né? Ela topou ser supervisionada, topou garantir esse risco, a obrigação é dela. Então, tem um preço aqui que tem que ser pago, não dá, a despeito de ter essa figura e de colocar muito ali nesse parceiro, tem a responsabilidade dela nessa operação, com certeza, e aí eu não vejo muito assim, tudo bem, a SUSEP pode até tentar, obviamente, sempre facilitar para evitar risco sistêmico e para proteger o segurado, proteger efetivamente a parte final ali, né? Para que não haja que tenha uma tutela maior com relação a isso, mas não facilitar também a vida. A pessoa escolheu um parceiro, colocou um risco ali que ela não tinha condição nenhuma e agora tem o runoff, vamos facilitar e acelerar a transferência de carteira. Você pode até tentar acelerar, mas no fim é muito dessa responsabilidade dela com relação na hora de topar esse risco. Então, acho que isso também pode ser muito resolvido do ponto de vista contratual com esse outro parceiro para tentar retê-lo ao máximo, pelo menos para que tenha uma dinâmica de runoff nos próprios contratos com ele, né? Sim, isso mesmo, faz sentido. Legal. Uma coisa nova, né? Então a gente não vai ter muita experiência com isso. Mais uma, né? Mais uma coisa nova. É isso aí. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Não? Tudo certo? Acho que não. Bom, então vocês têm meus contatos, né? O curso continua, espero que a aula tenha sido útil e fico aí à disposição nas redes, nos contatos por e-mail, para que a gente siga em contato e desejo a todos, então, um ótimo resto de curso, uma boa noite e boas festas, né? Se a gente não se encontrar mais e que 2023 a gente tenha aí muitas novidades regulatórias e uma consolidação de tudo que a gente viu aqui hoje. Obrigada, pessoal. Um prazer. Obrigado a você, Bárbara. Parabéns pela aula. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Professora, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.